E sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo. Hoje eu tenho a honra, a satisfação e o prazer de receber um grande amigo, um grande irmão, Daniel Oliveira, um excelente profissional, um cara fantástico, pai de família, um cara que eu conheço há muitos anos. Hoje ele vai vir para bater um papo com a gente. Ó, dois Daniel já entrando aí na aula. O Daniel Oliveira, Daniel Correia. Eu queria, desde já, agradecer a presença de todo mundo que vai entrando aí. Hoje a Áurea, minha aluna lá do Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aí e um assunto muito, muito importante, que é saúde também, né? E a gente vai falar sobre saúde física, o quanto que a saúde física interfere na saúde emocional, o quanto que a saúde emocional interfere na saúde física. O Daniel tem um estúdio, uma academia, ele é personal training, ele é mentor e, sem mais delongas, eu já vou chamar ele aqui, porque esse cara dispensa. Vera, meu irmão, meu brother, já mandei um convite para você aí, Dani, só você aceitar. Ah lá, o Daniel Correia tá falando que o Daniel Oliveira é top. Para quem conhece esse camarada aí, esse é um grande amigo. Acho que você tá precisando virar a sua tela aí, Dani, e também aqui para mim. Não está aparecendo ainda você. Agora apareceu. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Boa noite, Matheus. Tô ouvindo sim. E aí, irmão, tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo, irmão. Irmão, a única coisa que tem um celular aqui meu que não tá aparecendo inteiro, mas deixa eu perguntar pro pessoal que tá aí. Pessoal, vocês estão vendo o Daniel? O áudio tá ok? Vocês estão vendo o Daniel bem aí? Eu acho que, olha lá, pessoal aí, vamos aguardar aqui, Daniel, porque eu tô com dois celulares aqui, um transmitindo pelo YouTube e o outro transmitindo aqui pelo Instagram, mas aí tem um celular aqui, olha lá, sim, vamos tocar o barco. Daniel Correia, a Áurea também disse sim, ok. Daniel, boa noite, meu caro. Boa noite, Matheus, meu amigo, meu irmão. Agradecer aí pelo convite e agradecer pela participação e te agradecer pelo seu trabalho que você tem feito aí, que você está fazendo e que você vai fazer ainda, aí a ponto aí de lançar um segundo livro aí também, né? Então, agradecer por tudo que você tem contribuído aí com a gente, com todos, toda aí, com a humanidade, né? Eu que agradeço, Daniel. Para quem não sabe, o Daniel é meu irmão, tá? Meu irmão. Tem gente que fala assim, mas ele é um pouco mais moreno que você. Conta essa história direito. E como é que é isso aí? Não, o Daniel é meu irmão de fé, meu irmão camarada, um cara que mora no meu coração. A gente tem uma amizade aí de mais de uns 30 anos por aí. E é um cara que eu sempre admirei. E hoje eu vou surpreender ele. Hoje eu vou surpreender ele porque ele falou assim para mim, ó, o que você vai perguntar para mim? Eu falei, surpresa. Hoje eu vou te pegar ao vivo e eu quero ver se você vai responder as perguntas que eu vou fazer aqui. Vai ser um teste de fogo aqui para você, Daniel. Eu tenho umas perguntas para você também, viu? Você tem pergunta para mim? Então vamos começar já o nosso bate-papo, que é sobre saúde, sobre mentalidade. Já vamos começar. Manda a primeira pergunta, Daniel. Eu sei aí da sua história aí, a gente já conversou várias vezes aí, e você teve um caso aí, um quadro de depressão, né? Você chegou aí bem assim, e de verdade, assim, eu não consigo imaginar você, Matheus, você sempre assim, sorridente, sempre alegre, sempre que a gente se encontra, você é essa pessoa assim, maravilhosa também, retribui aí todos os elogios que você me fez aqui,
mas eu queria saber o que que você fez para sair dessa depressão. Como é que foi? Não sei se como você entrou, sei como que você fez para sair, porque não é fácil. Não é fácil sair de uma depressão, hein? Bom, para quem não sabe, o Daniel, ele é formado em educação física, ele é treinador, ele é coaching, ele tem uma academia maravilhosa em Pirassununga, tem anos de estrada aí treinando pessoas, ajudando pessoas, formando pessoas. Então o Daniel é um especialista nisso, por isso que eu trouxe ele aqui para a gente falar de saúde física e mental. Daniel, eu tive um quadro de depressão e eu posso dizer que foi um quadro grave, tá? Foi um quadro grave. Nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de tirar a minha própria vida, tá? Mas eu entendi, quando eu tive a depressão, eu entendi o porquê que as pessoas chegam ao ponto de tomar essa decisão triste, enfim, né? Uma decisão, num momento de aflição, a pessoa acaba tomando a decisão de tirar a própria vida. Eu senti a dor de um suicida. Eu entendi o porquê que as pessoas tomam aquelas decisões. Como eu disse, graças a Deus isso nunca passou pela minha cabeça, até por conta de que quando eu fiquei doente, Daniel, eu tinha consciência plena de que aquilo era uma doença, tá? O fato de eu ter feito terapia, né, o fato de eu sempre estar consumindo conteúdos de autoconhecimento, conteúdos de autocuidado, eu sabia que aquilo não era normal. Eu sabia que eu não estava no meu estado normal, eu sabia que eu precisava de ajuda. A Thelma aqui está mandando uma boa noite. Boa noite, Thelma, seja muito bem-vinda. Mas, Daniel, um dos problemas, aliás, o maior problema, se eu posso dizer para você, o maior problema da depressão é a incapacidade. E a pessoa, quando ela fica com depressão, ela fica incapaz até de falar para outras pessoas que ela está doente, incapaz de pedir ajuda, incapaz enfim, uma série de coisas. A pessoa fica incapaz de trabalhar, incapaz de cuidar da família. Tem pessoas que ficam incapazes de cuidarem de si mesmas, né? E aí, Daniel, quando eu me vi naquele estado de profunda depressão, eu levantava de manhã, eu não tinha alegria para fazer nada. Eu não tinha vontade, eu não tinha motivação, eu perdi o sentimento do amor, sabe? Eu não sentia mais amor. Eu não sentia amor por mim, eu não sentia amor pelas outras pessoas. A doença é tão destruidora, né, da mente humana, que ela vai tirando tudo de bom que a gente tem, né? E realmente eu cheguei lá no fundo do poço. Para você ter uma ideia, Daniel, eu fiquei sem conseguir trabalhar. Eu cheguei a ficar 30 dias que eu não conseguia pisar na minha empresa. Eu só chorava, eu ficava em casa isolado, não tinha vontade de sair de casa, ficava isolado, chorava muito, sabe? Qualquer coisa era um motivo para disparar um choro em mim, uma angústia, crises de ansiedade. E aí, Daniel, como que foi que eu consegui sair desse lugar? Primeira coisa, eu pedi ajuda. Só que eu não pedi ajuda só terapêutica. Eu comecei a pedir ajuda terapêutica com um profissional da área da saúde emocional. Aí eu pedi ajuda para um profissional da área de educação física, aliás, para mais de um profissional da área de educação física. Um deles foi o meu mestre, né, o Maurílio Cesário, meu mestre de judô, jiu-jitsu. O outro foi o CH, professor CH, que é meu compadre também. E eu fui fazer personal com ele.
E pedi também uma ajuda espiritual. Eu busquei me conectar com a vida espiritual. Comecei a estudar, comecei a ler livros, comecei a praticar espiritualidade, meditação. E aí, Daniel, uma coisa que as pessoas às vezes não entendem muito, mas o processo para você entrar em depressão, ele não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, ninguém fica com depressão do dia para a noite. É assim, um dia você fica sem dormir, outro dia você fica sem se alimentar direito, aí você começa uma crisezinha, uma ansiedade, aí depois às vezes você começa a ficar irritado, aí depois você começa a se isolar, aí você não tem mais vontade de às vezes, fazer contato com pessoas, você foge de se socializar, você começa a ficar com medo, medo de tomar decisão, medo de mudar de emprego, medo de colocar limite nas suas relações. São coisinhas pequenas, Daniel, que você vai fazendo devagarzinho sem perceber. Então, a depressão é um negócio que você vai descendo assim, ó. Até chega um momento que você se vê ali incapacitado. Só que o caminho de volta, Daniel, ele é igual. Da mesma forma que você entra devagarzinho, para você poder sair, também não é do dia para a noite. É um passo a passo. São pequenas coisinhas que você vai fazendo, são pequenas vitórias que você vai fazendo, sabe? Aí por isso que eu quis conversar com você. A atividade física foi uma coisa que me ajudou muito, né? Porque a atividade física, Daniel, ela tem um benefício imediato, na hora. Você fez atividade física, você já sente o benefício. E aí eu sei que você tem mais perguntas para mim, mas eu queria que você já, na sequência, fizesse uma réplica, não sei se eu respondi. Se eu não respondi, você me pergunte, e aí você já faz uma réplica, Daniel, já trazendo para as pessoas aqui, para os nossos telespectadores, a explicação técnica dessa ajuda da atividade física no processo depressivo, porque eu sei que você entende muito disso. Muito bacana. Não, sua fala foi bem interessante aí, porque exemplificou e especificou bem aí o quadro de depressão. A pessoa não... A primeira coisa é não pedir ajuda. Acho que é aí que está. A pessoa começa a se isolar, não pedir ajuda. Vergonha. A pessoa tem vergonha de pedir ajuda. E você falou aí também da questão do suicida, né? A pessoa fala que o suicida, ele quer eliminar a dor. A dor é muito grande, que ele não quer tirar a vida, ele quer eliminar aquela dor que ele está sentindo. Né? É uma dor insuportável. Daniel, é uma dor insuportável. E a pessoa quer eliminar a dor, não quer tirar a vida. Então, mas aí acaba acontecendo em muitos casos isso, que a única maneira que ele vê de eliminar essa dor é tirando a própria vida. Mas graças a Deus aí você não chegou nesse ponto, foi buscar ajuda, foi buscar atividade física. Então, falando sobre a atividade física com relação aí à saúde emocional, a atividade física proporciona muito liberação de hormônios, né? Liberação de hormônios de prazer, hormônios de substâncias que fortalecem o seu organismo aí, de forma que você consegue, como até lembra, tem aquela versão, né? Mente sã em corpo são, né? Então, você está com o corpo são, sua mente também vai ficar sã, e você vai buscar cada vez mais esse prazer da atividade física. E relacionado à atividade física, vai ter muita gente assim, quer dizer, eu não eu sei que você foi pedalar, você foi fazer treino de musculação, mas cada um tem que buscar onde está o seu prazer, cada um tem que buscar a atividade física que te traz prazer. E às vezes acontece muito disso, né? Pessoal, eu não gosto de fazer atividade física, mas precisa achar qual atividade física você
gosta de fazer? Qual atividade física que vai te trazer prazer, que vai trazer os benefícios? Que são inúmeros aí. A gente ficar falando aqui de benefícios de atividade física. Hoje, qualquer médico que você vá, o médico recomenda fazer atividade física. Então, os benefícios são inúmeros. Só que aí cada um precisa achar qual que é a sua atividade física ideal que vai te proporcionar esse prazer que todo mundo busca aí na atividade física, né, Matheus? Daniel, você falando agora, né? Eu nadava, eu pedalava, eu caminhava, eu fazia musculação. E eu me recordo, Daniel, que às vezes eu estava no treino de musculação e entre uma série e outra, a hora que eu dava aquele tempo para descansar e respirar, às vezes a lágrima escorria, cara. Eu na academia, às vezes lá com o CH, eu nunca falei para ele isso aí, mas ele sabia, eu falei para ele que eu estava com depressão, né, e pedi ajuda. Mas lá no clube também, treinando no clube, às vezes entre uma série e outra, escorria lágrima, porque eu me emocionava, porque eu falava assim, eu não acredito que eu não consigo sair disso, sabe? E me vinha uma angústia e um sentimento de tristeza profunda, e eu falava assim, não, eu sou mais que isso, eu sou maior que isso, eu não vou me entregar a isso, sabe, Daniel? Eu acho que um dos maiores segredos que eu posso levar para as pessoas é não se entregar. Eu sou um camarada que eu posso estar... Eu vou arrastando, Daniel. Se eu tiver que ir para academia arrastando, eu vou machucado, eu vou doente, eu vou lesionado, eu vou com gripe, eu vou arrastado, cara. E aqui, aproveitando esse gancho seu, aqui entra uma outra pergunta minha aqui. E o que fez você ter consistência na atividade física? Porque você falou aí, vai arrastado, vai. E a gente até aqui tem um certo lema aqui na academia que disciplina é melhor que motivação, né? Você precisa ter disciplina e não motivação. Quer dizer, o pessoal fala, precisa ter uma motivação para ir na academia. Não, você precisa ter disciplina, né? E o que você traz aqui para o pessoal, dessa sua experiência, para você ter consistência na atividade física? Daniel, a primeira coisa que as pessoas precisam entender, nunca você vai ter vontade de ir para a academia. Nunca você vai ter vontade de fazer abdominal. Nunca você vai ter vontade de pular numa piscina fria 6 horas da manhã. Nunca você vai ter vontade de montar numa bicicleta, andar 50 quilômetros no meio do mato. Você não tem vontade. Ou eu tenho vontade, Daniel, de sentar, comer uma picanha e tomar um chopp aqui do Pinguim, aqui em Ribeirão Preto. É disso que eu tenho vontade. Falar, o que é mais gostoso? Eu sentar, comer uma picanha e tomar um chopp. Então, essa vontade que as pessoas esperam vir para fazer atividade física, esquece. Isso não vai vir. Eu tive a feliz oportunidade, Daniel, de conhecer a disciplina aos 6, 7 anos de idade. Então eu comecei a fazer judô com 6 anos de idade. E o meu mestre, Maurílio Cesário, além dele ser professor, mestre, faixa preta de judô e jiu-jitsu, ele era militar e ele era um cara extremamente rígido e rigoroso. Então eu aprendi muito da disciplina com ele. E depois, Daniel, durante toda a minha trajetória como empresário, tá? O empresário, você sabe, você tem uma empresa. O empresário, para ele poder manter uma empresa, para que a empresa dele prospere, ele precisa ser um cara disciplinado. Tá? Se um cara não for disciplinado no trabalho, o trabalho dele não prospera. Por quê? Ele vai ter um monte de problemas na jornada. E ele vai tomar muita porrada. Então, se ele não tiver disciplina, ele não persiste, ele desiste. O empreendedor, o cara que é empreendedor no Brasil, se ele não tiver disciplina, ele sucumbe.
E aí, Daniel, o que aconteceu comigo foi o seguinte, para eu ter constância, né? O que eu entendia? Eu entendia que o fato de ir treinar, ó, pega essa visão. O fato de ir treinar era mais importante do que o meu treino. Ó, eu não me preocupava com o treino que eu ia fazer. Eu me preocupava em ir treinar. Então, o que eu fazia? A minha obrigação era ir para a academia, ir para a piscina, montar na bicicleta. Era a minha única obrigação. Isso que eu chamo de, Daniel, isso que eu chamo, Daniel, é de você educar a sua mente com inteligência emocional para que ela trabalhe progressivamente em tudo que você quiser fazer na sua vida. Se você tiver que ir daqui para a China, você não tem que se preocupar, vou daqui para a China. Por quê? Não existe voo do Brasil direto para a China. Você tem que fazer escala. Então você tem que se preocupar com a próxima parada, com o próximo degrau, com o próximo obstáculo. Então é isso que eu sempre coloquei na minha cabeça. Eu só me preocupo com o próximo degrau. Então quando eu ia pensar em treinar, eu estava sem vontade, qual é o próximo degrau? Eu saí de casa. Eu saí do sofá já é uma vitória. Aí eu fazia assim com a minha mente, ó, a sua meta é sair de casa para ir treinar. E aí chegava lá, Daniel, o dia que eu estava mais disposto, eu treinava mais. O dia que eu estava menos disposto, eu treinava um pouco menos. O dia que eu estava melhor, eu colocava mais carga, mais intensidade. O dia que eu não estava tão bem assim, eu diminuía a carga. Só que aí eu pensava no que ia acontecer com a minha vida se eu não fizesse aquilo. Então eu botava um gatilho na minha cabeça, um gatilho real, que isso é verdadeiro, falava assim, ó, se eu não treinar, eu vou continuar com depressão. E se eu continuar com depressão, como vai ficar minha vida? Nenhuma mulher quer um cara com depressão, nenhum funcionário quer um patrão com depressão, nenhum pai gosta de ver o filho com depressão, nenhum amigo quer chamar o outro amigo para uma festa, para um churrasco, um cara depressivo. Ou seja, o cara depressivo, ele não é benquisto, ele não é convidado, porque a pessoa depressiva, ela se torna uma pessoa, vamos dizer assim, apática, não por maldade, mas ela se torna uma pessoa apática. Ó, o meu outro grande amigo entrou aqui também, o Leandro Alface, o professor também, conversei com o Daniel ontem. Daniel Oliveira, então, meu caro, para que eu mantesse a disciplina, eu tive que aprender primeiro inteligência emocional. A inteligência emocional, o conceito da inteligência emocional é o que vai te fazer ter disciplina. É você aprender a doutrinar sua mente, é você aprender a educar a sua mente. É isso que eu ensino para os meus alunos. É essa construção de uma mentalidade aonde que você manda em você, aonde que você não é escravo da sua preguiça, da sua procrastinação, do seu medo. É isso. Perfeito, muito, muito perfeito. Falando em disciplina, tem aquela velha composição do Renato Russo, disciplina é liberdade, né? E esse dia também, ouvindo um outro filósofo aí, um outro referência aqui para a gente, é o Mário Sérgio Cortella, ele falando que o pessoal acha que
Só acho que disciplina é você fazer o que você gosta, né? E é pelo contrário. Você tem disciplina, é você fazer o que você não gosta. Aí você tem disciplina. Exatamente é isso. Então, e muito aí que você falou aí também, o mais importante é isso que você prega aí, que você ensina. Você tem uma mudança de consciência em relação à atividade física. Às vezes o pessoal fica batendo naquela, porque a atividade física cansa, porque a atividade física dói, só fica vendo o lado ruim da atividade física, né? Nem a Thelma aqui fez um comentário aqui que ela gostaria muito de malhar, mas ela está sentindo a autoestima baixa aí e não sai acho que está precisando quebrar essa barreira aí para poder chegar onde ela quer, que eu acho que foi o que aconteceu com você aí. Então, Ô, Thelma, manda depois um direct pro Daniel, que o Daniel pode te ajudar. você também, então você também pode ajudar muito ela aí, né? Porque Manda um direct aí, Thelma, que o Daniel pode te ajudar na parte da educação física, eu posso te ajudar na parte emocional, pode me chamar no particular aqui, o que você precisar saber de informação, eu posso te passar. E o que você precisar saber de informação sobre atividade física, é só enviar um direct pro Daniel aí, que ele também te auxilia aí. com certeza, que a gente puder ajudar. E outra coisa, relacionada também à mudança de mentalidade aí, eu falei que é o seguinte, quando eu comecei a minha carreira, Matheus, eu puxava a sardinha para o meu lado, né? Eu falava assim, se você quiser ter um resultado, 60% vem da atividade física e 40% da alimentação. Então, eu puxava a sardinha para o meu lado, né? Falava que tinha que fazer mais atividade física. O tempo foi passando e eu fui mudando de ideia. Cheguei aí a colocar 50% aí de atividade física, de alimentação. Depois do tempo passando, a gente aprendendo mais, eu coloquei mais na dieta do que na atividade física. E hoje eu cheguei num consenso seguinte, que é 33,3% de atividade física, de alimentação e de emocional. Hoje o emocional é muito importante aí para que você consiga atingir os seus resultados, né? Eu posso dizer o seguinte, Daniel. Se você tiver emocionalmente estável, você consegue dizer não para uma bebida alcoólica, você consegue dizer não pro doce, pro açúcar, você consegue dizer não para fritura, você consegue dizer não para vários alimentos aí que fazem mal. Não que você não possa, eu também, de vez em quando, eu tenho um dia ali que eu me permito ter sair, comer uma coisa mais gordurosa, comer um chocolate. Eu não sou daqueles caras que é extremo, rígido, né? Eu não sou assim. Mas é muito bom você trazer essa informação para a gente, Daniel, principalmente porque, outra coisa, a pessoa que quer fazer atividade física, né, como você mesmo falou, ela precisa cuidar paralelamente à parte emocional. Por quê, Daniel? Às vezes a pessoa entra para fazer atividade física, se ela não tiver com o emocional dela minimamente estruturado, preparado e forte, ela desiste. Sim. Ela não consegue. Então não adianta você fazer eu costumo falar isso muito para os meus alunos, para as minhas alunas. Hoje eu estou com a presença aqui da Áurea, que é lá do Rio Grande do Sul. Não sei se tem mais alguma aluna minha aqui, algum aluno, mas eu falo para os meus alunos, Daniel, não adianta você fazer uma sessão, um atendimento comigo e nunca mais voltar. Não vai resolver. Da mesma forma, não adianta você ir na academia uma semana ou um mês, depois nunca mais voltar. Ou então não adianta você fazer dieta um mês, 2 meses e depois esquecer. Não adianta. Então, para você ter essa constância que a gente falou,
e a disciplina, você tem que ter uma mentalidade forjada, uma mentalidade com inteligência emocional. Exatamente. Hoje a inteligência emocional é que faz a gente fazer o que tem que ser feito, apesar das condições, né? Então, você saber que aquilo que você vai fazer que vai te trazer o benefício. E, de novo, falando que a liberdade é você fazer as coisas que você não gosta. Você tem a disciplina, você sabe. Você sabe a hora que você vai fazer, você sabe a hora que pode não fazer, a hora que você tem o momento de comer, né? Comer essas coisas que, como diz, que traz, que não são saudáveis, né? Mas tem um momento certo. Você vai saber o momento certo. Então, com essa inteligência emocional, você vai saber e chegar onde você quiser. A gente também tem uma outra frase aqui, que tem aqui na minha academia, que o corpo alcança o que a mente acredita. Então, você vai acreditar naquilo que você alcança. Então, seu corpo alcança o que a mente acredita. Eu vou além, Daniel. Eu sempre fui um cara muito sonhador. Eu sempre fui um cara muito sonhador, né? E graças a essa mentalidade eu consegui realizar muitos sonhos na minha vida, sabe? Eu tinha o sonho de muitas coisas aí e graças a essa minha mentalidade eu fiz muita, mas muita coisa boa na minha vida, as quais eu me orgulho, sabe? E eu acredito que assim, primeiro você tem que construir na sua mente. Tudo que você quiser na vida, primeiro você constrói na sua cabeça e na sua mente. O homem só chegou na Lua porque um dia, primeiro, ele pensou que podia e ele acreditou que ele poderia chegar na Lua. Depois que isso se concretizou. Perfeito. É igual a história do Walt Disney também, você sabe dessa história aí, né? Que ele não viu o parque dele construído, ele não viu, ele projetou tudo, ele fez, e ele morreu antes de que o sonho dele fosse concretizado, né? E aí chegaram até para a irmã dele e falaram para ela, que pena que ele não pôde ver tudo esse parque, tudo isso aqui construído. Claro, engana-se você. Ele já tinha tudo construído na mente dele, antes de tudo acontecer. Né? É isso aí. Aproveitando também mais esse gancho aí, falando de depressão, de coisas, você também passou aí uma dificuldade financeira, né? E eu acho que a inteligência emocional também acho que foi muito importante para você nessa questão. E como que você também fez para superar essa falta de dinheiro? Daniel, eu costumo dizer que eu quebrei, mas essa última vez que eu quebrei para arrebentar mesmo. Eu quebrei fisicamente, eu quebrei emocionalmente, eu quebrei espiritualmente e eu quebrei financeiramente. Eu quebrei, mas eu quebrei com força. E aí, Daniel, mais uma vez, eu acho que eu não estou aqui com ele. Inclusive, esses dias ele me mandou um áudio. Esse cara, ele encontrou um amigo meu, ele me mandou um áudio, o nome dele é Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. Esse cara, eu li 2 livros dele, por isso que eu falo o poder de um livro. Eu li 2 livros dele. Um livro dele chama Pense Positivo. E o outro livro dele, eu esqueci o nome agora. E eu também assistia os vídeos dele no YouTube, porque esse Geraldo Rufino, ele tem hoje a maior empresa de reciclagem de caminhões e ônibus da América Latina. Ele é milionário. Só que eu conheci ele através das redes sociais e ele contou a história da vida dele.
ele contou que ele era muito, muito pobre e que ele começou a trabalhar com 8 anos de idade, ensacando carvão, depois ele foi trabalhar no lixão, começou a trabalhar com reciclável, catava latinha, e ele começou a vida dele e tal, até que ele construiu a empresa dele, e aí ele ficou muito rico, e ele quebrou. E aí ele conta que ele quebrou 4 vezes. Só que esse cara, Daniel, ele é irritantemente feliz. Ele é um cara que ele nem quando ele quebrou, ele se deprimiu. Eu já não tive essa sagacidade que ele teve, mas ele é um cara irritantemente feliz. E eu comecei a acompanhar o trabalho dele, comecei a assistir os vídeos dele, e ele contando os perrengues. Ele falou que ele chegou a cortarem a energia da empresa dele, cortar o telefone da empresa dele. Ele era um cara que ele andava de carro blindado, ele já era milionário. E aí ele contou que ele foi para aquele fundo de poço, e ele contou como que ele saiu disso. E não só me espelhando nele, estudando a história dele, lendo os livros dele, e ele dando as dicas ali no livro dele do que ele fez quando ele quebrou. O que ele fazia com a empresa, o que ele fazia com os caras que ele devia, como que ele fazia com cheque especial, com dívida de banco, com cartão de crédito, com oficial de justiça indo penhorar as coisas dele. Ele contou tudo isso. E eu estudei tudo isso. E não só ele, eu fui procurar outros livros, outros caras que também tinham passado por esse mesmo problema. E aí eu fui estudar a mentalidade. Eu descobri que todos esses caras, Daniel, eles tinham uma mentalidade com muita inteligência emocional. Eles tinham uma mentalidade com muita inteligência emocional. E foi aí que eu falei, bom, eu fiquei devendo mais de $500 mil, Daniel. Eu fiquei devendo mais de $500 mil. Fiquei devendo pensão, mais de 1 ano e meio de pensão atrasada. Olha só, pensão da cadeia. Eu quase fui para cadeia. Eu só não fui para cadeia porque eu fiz acordos com a mãe do meu filho, né? Que eu iria pagar e mas pra você ter uma ideia, eu fiquei devendo 1 ano e meio de pensão do meu filho. E fora as outras dívidas. E aí o que aconteceu, Daniel, foi que naquele momento foi que surgiu o primeiro livro, que Hoje é o melhor dia da minha vida. Então, eu levantava de manhã, Daniel, eu falava assim, nossa, agora eu estou divorciado. Me divorciei pela 2ª vez. Quebrado, sem dinheiro. Aí a empresa faliu. Eu falei, eu estou ferrado. O que eu vou fazer da minha vida agora? Fundo do poço. Aí eu comecei a usar essa frase, hoje é o melhor dia da minha vida. Aí eu pensava assim, bom, hoje eu não tenho condição de pagar dívida, hoje eu não tenho condição de abrir minha empresa, hoje eu não tenho condição de negociar com os meus fornecedores, o que dá para fazer hoje? Aí eu fazia o que dava para fazer no dia, o meu melhor, Daniel. Eu falava assim, eu não sei o que eu vou fazer, não sei como vou sair daqui, mas eu vou fazer o meu melhor. E foi. E aí, né, eu fui construindo essa mentalidade. Não, eu não vou me preocupar com o que já foi, já não vai voltar. O que deu errado, meu passado não volta. O passado da gente não volta. Não tem como você voltar lá e mudar o seu passado. A gente não muda o passado. E o futuro, Daniel? O futuro não existe. O futuro não existe. O futuro é uma projeção da nossa mente. O futuro não existe.
Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui 1 hora. O futuro não existe. Ele é uma projeção. Obviamente, a gente tem que se planejar, a gente tem que construir os nossos sonhos, a gente tem que se precaver, mas o futuro não existe. E foi assim que eu fui saindo. E aí, Daniel, eu estudando, que hoje é uma coisa que eu ensino para as pessoas também, a negociar dívida, a reorganizar finanças. E eu era um cara, Daniel, que eu já era formado em administração de empresas, eu tinha pós-graduação, eu tinha 28 anos de empresa. Eu não era um cara desorganizado, desleixado, porra louca. Eu não era. Foi a doença que me levou para esse lugar. Imagina assim como é que foi esses momentos aí para você, porque eu aqui com a minha empresa também, até durante a pandemia aí que teve muitas situações, muitas empresas fecharam aí durante a pandemia, e você assim passou por essa situação de depressão, de ficar sem dinheiro, se divorciar aí, e aqui entra mais uma perguntinha aqui. Como é que você fez para superar esses seus divórcios? Daniel, ó, eu vou falar para você que superar os meus divórcios foi mais difícil do que superar um problema financeiro, tá? Porque eu sou um cara que na minha escala de valores, a família vem antes do dinheiro e do trabalho. Tá? Então eu acredito que família tem que vir antes do dinheiro e do trabalho, né? Então eu sempre fui um cara que eu sempre sonhei em ter uma família estruturada. Até pelo fato de eu não ter vivido em uma família estruturada, né? E depois eu vou fazer uma pergunta para você também, porque eu sei que você também não veio de uma família estruturada, né? E você se tornou quem você se tornou, e é por isso que eu te admiro tanto. Mas, o que aconteceu, Daniel? Quando eu me divorciei da mãe do Hugo, foi muito difícil, tá? E também a gente demorou bastante tempo assim para tomar essa decisão, mesmo as coisas não indo bem, né? Porque o Hugo era muito pequeno, era uma criança de 3 anos e meio. Então a gente tentou, a gente fez de tudo ali que poderia fazer para tentar reorganizar, para tentar se entender. Até chegou um momento que não dava mais, e aí a gente tomou a decisão de se separar. Foi o meu primeiro fundo de poço. Naquele momento, quando eu me separei da mãe do meu filho, eu também tive ali uma depressão, mas foi uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa normal de um divórcio que todo mundo que se divorcia passa, tá? Aquele processo de luto, aquele processo ali de briga, de mágoa, de ressentimento, de briga por conta de guarda do filho, briga por conta, às vezes, de alguma coisa ali e tal. Coisa que todo casal que se divorcia passa. Só que quando eu me divorciei pela segunda vez, Daniel, aí o negócio foi muito pior. Por quê? Não era o fato de eu estar me divorciando. Era o fato de eu estar me divorciando pela segunda vez. E isso me abalou muito, porque tem aquele ditado, né? Você errar uma vez é humano. Errar 2 vezes é burrice. Né? Tem um ditado que diz assim, ó, se errar uma vez é humano, você errar 2 vezes é burrice. Então, quando aconteceu o segundo divórcio, eu não conseguia me perdoar. Eu me sentia muito culpado, eu não me perdoava, eu carregava uma culpa muito grande por ter deixado aquilo acontecer. Eu acreditava que era só responsabilidade minha, e a gente não sabe. Quer dizer, a gente sabe que nenhum casamento
tem sucesso se as duas pessoas não trabalharem junto, e nenhum casamento acaba se as duas pessoas não contribuírem para que isso aconteça, né? Então, assim, é uma equipe, é uma sociedade. Então, não existe... Se a pessoa falar assim, a culpa é toda de tal pessoa. Não, não é. As duas pessoas têm parcelas de responsabilidade, vamos dizer assim. Não é de culpa, mas de responsabilidade. Na pior das hipóteses, para aquelas pessoas que falam assim, mas o meu ex não presta. Na pior das hipóteses, foi você que escolheu. Na pior das hipóteses, foi você que escolheu. Se você falar assim, o meu ex não presta. Na pior das hipóteses, você tem responsabilidade porque foi você que escolheu. E aí, Daniel, juntou tudo, porque eu me divorciei pela segunda vez no meio da pandemia. Então, juntou divórcio, falência da empresa, fechamento da empresa, endividamento, pandemia, tudo junto. Não podia sair de casa. Um monte de gente morrendo. Foi aí que foi muito difícil. E como que eu consegui sair disso, Daniel? Eu entendi que era um momento que eu precisava repensar exatamente tudo na minha vida. Eu percebi que se eu continuasse sendo aquele Mateus, eu iria repetir os mesmos padrões. Porque pega essa visão. Quando um problema se repete na sua vida, significa que você ainda não aprendeu a lição. Vou repetir. Se o mesmo problema se repete na sua vida, significa que você ainda não aprendeu a lição. Você tem que mudar. Então, eu tinha essa consciência. Eu puxei a responsabilidade para mim. Eu não terceirizei culpa. Eu falei, não, eu sou responsável por tudo isso que aconteceu na minha vida. E quando você puxa a responsabilidade para você, Daniel, você ganha uma força, porque você fala assim, bom, se está na minha mão, eu aqui tenho que mudar, eu aqui tenho que resolver. Quando a gente terceiriza a culpa, quando a gente terceiriza o problema para outras pessoas, a gente não sai daquele lugar, porque afinal você acredita que a responsabilidade não é sua. Acho que é aí que está a maior dificuldade de entender, né? Que mais fácil você jogar a culpa no outro, é mais fácil você culpar o outro, você falar que o outro... Então, quando o problema está dentro de você e que para resolver tem que ser de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Exatamente. Isso aí. Então, você falou aí também da sua situação de família desestruturada, você falou que ia fazer até essa pergunta para mim. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu sei que você teve desafios aí também na sua infância, né? E a pergunta que eu queria te fazer, Daniel, é a seguinte. Como que você lidou com essa situação aí, né, que você passou aí na sua infância? Como que você lidou com isso? Como que você... porque assim, você é um cara que, para mim, você é um exemplo de família, um exemplo de pai. Até eu vi que a sua esposa está aqui assistindo a nossa live. Você hoje já é até avô, né? Sou avô já. Já é avô, com essa carinha aí, com essa pele, já é avô. Tão novo assim, já é avô, né? Tem os seus filhos e tal. E é um cara muito família. Eu queria saber como que você conseguiu construir essa família linda que você tem hoje, e se em algum momento
você se vitimizou, você se deprimiu pelas coisas que haviam acontecido na sua infância, na sua juventude? Como que você lidou com tudo aquilo que te aconteceu? Bacana. Isso é um fato que acho que, não sei se você conhece, porque você me conhece, a gente se encontrou muito nessa situação aí, porque você também tem uma situação particular aí, parecida com a minha, que eu tinha um pai que era alcoólatra. E isso para mim, na minha infância e na minha adolescência, era um pai que não era presente. Um pai que não era presente, é um pai que eu não tinha uma referência de pai. E isso para mim, lá atrás, até eu entender, muito hoje eu já consigo falar bem disso, porque consegui superar, através até de muitos treinamentos, de muitos estudos, leitura de livro também, então chegar aí a esse entendimento assim, e eu ficava buscando uma referência de pai, porque meu pai, ele era alcoólatra, então ele acordava de manhã, já saía para beber, voltava, não tinha conversa, ia dormir, saía de novo para beber e ficava nessa situação aí. Inclusive, E a sua mãe sustentando a casa. E a minha mãe carregando a casa. E a minha mãe que sempre foi e é a minha referência aí hoje. E assim, eu sou muito grato por ela. E assim, uma coisa que eu aprendi também é ser muito grato ao meu pai também. Apesar dele não ter essa presença, né, que eu esperava dele, que eu ansiava de ter uns ensinamentos para ele, então isso me frustrava muito, mas hoje eu sou muito grato porque ele me deu a vida, né? Então, eu respeito muito ele, eu tenho essa gratidão por ele, porque ele me proporcionou a vida. E eu acho que esse modelo de pai foi o que construiu o modelo de pai que eu sou hoje. Um pai, assim, diferente do que o meu pai foi comigo. Eu não tive essa presença do meu pai, não tive, não vou falar que nunca tive, mas na infância tenho, recordo alguns momentos muito bons com ele, mas acho que na fase de adolescência, na fase de ter uma conversa com o pai, assim, eu não tive ele presente. Então, por isso, acho que isso me tornou uma pessoa, assim, diferente, que eu não queria para os meus filhos, não queria para minha esposa o que o meu pai oferecia para minha mãe, né? Então, hoje, eu sou esse pai, esse avô, né? Marido, que um beijo para minha esposa, Érica, se ela estiver por aí ainda, né? Ela sempre está aí acompanhando as lives quando eu vou participar. Um beijo para os meus filhos e um beijo para o meu neto. Hoje tem um neto de 1 ano e 6 meses aí. Então, Matheus, acho que o que eu não tive do meu pai construiu a pessoa que eu sou hoje. Construiu o marido, construiu o pai, vai construir o avô e a relação que eu tenho com as pessoas, com esse buscar, né? Que nem você falou, eu também sempre tive sonhos, sempre tive coisas a conquistar. Hoje eu conquistei uma empresa, eu falo o seguinte, eu saí de empresário, hoje eu sou o dono. Então, na empresa, no lugar exatamente onde eu comecei a minha carreira como professor, como estagiário, hoje eu voltei como dono. Hoje eu sou dono do espaço onde eu comecei a trabalhar. Comecei o meu estágio lá em 98, já se vão aí mais de 20 anos de carreira. E graças a Deus, assim, tem um bom nome na cidade, tem um nome respeitado, pela postura que eu aprendi a exercer, pela criação que minha mãe me deu, pelos valores que hoje eu prezo, pelos princípios que eu tenho para mim aqui. Então, consegui construir um nome de referência, um nome de respeito aqui na cidade. E você já elogiou muito aí, né? Eu não vou ficar falando de mim aqui, mas graças Daniel, a Deus. Não tem como ter um CNPJ forte se você não for um CPF forte. Perfeito. Tá? Só tem CNPJ forte
aonde existe CPF forte. Essa regra serve para qualquer lugar, para qualquer empresa. Serve para o carrinho de pipoca, para uma multinacional. Tá? E outra coisa, Daniel, eu fiz essa pergunta para você justamente porque eu já sabia a resposta. Eu já sabia da história do seu pai, apesar de eu não ter essa liberdade de falar dele, né? Eu não tenho essa liberdade, mas já que você tocou no assunto, eu posso dizer para você, Daniel, que os nossos pais, eu gosto muito dessa frase, os nossos pais, eles são culpados e não têm culpa. Vou repetir. Os nossos pais são culpados que não têm culpa. E vou explicar. O seu pai, assim como o meu pai e o meu padrasto, né? O meu padrasto alcoólatra também, eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles deram o melhor que eles tinham. Eles não tinham mais para dar. E você sabe, Daniel, que depois que eu passei pelo meu processo depressivo, eu comecei a ter muito mais empatia pelos problemas dos outros. Eu era um cara, sabe, eu ainda estou longe de ser um cara humilde, eu trabalho para isso, mas eu era um cara muito mais orgulhoso, arrogante e prepotente, né? Eu era um cara muito orgulhoso. E depois que eu passei pela minha depressão e que eu me vi ali incapacitado de fazer diferente do que eu gostaria, eu consegui me colocar no lugar de várias outras pessoas também, que às vezes a pessoa está numa condição e ela está, ela não é, a pessoa não é, não, ela está desse jeito. Porque você pode vencer uma depressão, você pode vencer o alcoolismo. O meu padrasto se tornou um homem sóbrio. Meu padrasto hoje está sóbrio há mais de 20, 30 anos. Ele se tornou um homem sóbrio. Às vezes você está numa condição, né? Mas isso não define quem você é. Você pode mudar, só depende de você. E mais uma coisa, Daniel. Você tocou num ponto aí muito importante, que eu acredito que é um dos seus maiores segredos aí, né? Que é a sua gratidão. Porque tem muitas pessoas que às vezes não conseguem fazer esse movimento de perdoar pai e mãe, de perdoar os erros que os nossos pais cometeram, porque os nossos pais cometem erros, assim como eu cometo erro com o meu filho, e assim como você também em algum momento erra com seus filhos, porque nós somos humanos. Né? Nós somos seres humanos, e o humano não é perfeito. Então, parabéns, Daniel, pela sua postura, né? De olhar para essa história e aprender, né? Seu pai te ajudou. Seu pai te ajudou a se tornar quem você é hoje. Se não fosse ele, daquele jeito você talvez não seria esse homem que você é hoje. E de certa forma também a gente tem essa responsabilidade, né, Matheus, como pai. Até assim, falando um pouquinho de família mesmo, hoje o pai, ele é a referência para a filha, ele é a referência para o filho. A filha vai buscar algum pai, uma pessoa parecida com o pai dela, né? O filho vai ter a referência do pai para ser um marido para a esposa, como o pai trata a esposa. Então, essa responsabilidade a gente tem muito. E, às vezes, hoje em dia, a família, a instituição família está muito... está falida, né?
Daniel, quando chega alguém para fazer atendimento comigo, tá? Quando chega uma mulher ou um homem que está ou passando por uma relação tóxica, ou está saindo de um relacionamento tóxico, ou saiu de um relacionamento tóxico, eu não vou falar para você que não é nem 99%, é 100%. Essa pessoa tem uma relação tóxica ou com o pai, ou com a mãe, ou com ambos. Tá? Então, toda pessoa que vive uma relação tóxica, e pode ser até, Daniel, ó, presta atenção, porque isso serve de conteúdo aí para as pessoas, tá? É uma informação importantíssima, tá? Não importa se o pai ou a mãe morreu. Mesmo que o seu pai ou a sua mãe morreu, você precisa corrigir a sua relação com o seu pai ou com a sua mãe. Aquilo que você leva no seu coração, o sentimento que você tem do seu pai ou da sua mãe, mesmo que eles já não estejam mais aqui no plano físico, você precisa corrigir essa relação. Porque quando você não corrige isso, você vai ter sérios problemas de relacionamento na sua vida. Perfeito, exatamente isso mesmo. Agora, aproveitando também o gancho aqui, de empresa, falando de quebrar, falando tudo, você, assim, teve uma empresa e hoje você fez uma transição de carreira aí, né, Matheus? Hoje você se tornou um terapeuta aí. Como é que foi? Como é que você fez essa transição de carreira? Como é que foi essa mudança aí? Na verdade, eu continuo sendo empresário, né? Eu hoje também tenho empresa, só que hoje é uma empresa que eu presto serviço, né? Eu assim, aliás, eu tenho produtos que eu vendo também, né? O meu livro é um produto, o e-book é um produto, eu tenho um curso também gravado na plataforma da Hotmart, inclusive você também fez uma participação no curso e tal. Então eu também vendo produto físico, né? Mas é um produto digital. Então, assim, eu hoje também continuo na posição de empresário. Hoje eu também atendo empresas, né? Agora eu estou dando consultoria também para algumas empresas nas questões de treinamento, de inteligência emocional, treinando equipe de vendas, treinando o ambiente corporativo, justamente com essa questão que a gente sabe que é tão importante. Você recentemente fez um curso aí também, se não me engano foi com o Polozzi, não sei, sobre inteligência emocional, né? Você me corrija se eu estiver errado. Então, hoje eu também levo essa questão de inteligência emocional para dentro do meio corporativo. Mas sair da loja de sapato e fazer essa transição, né? Fui estudar psicanálise, uma coisa totalmente que eu nunca imaginei na minha vida, que eu fosse me tornar um especialista em inteligência emocional, estudar psicanálise, treinar pessoas, atender pessoas, fazer esse caminho terapêutico, né, de tirar pessoas, às vezes, da dor emocional. Isso, Daniel, foi uma coisa que também, quem despertou em mim foi um curso que eu fiz. Eu fiz um curso com um coaching, né, muito famoso, que é o Wendel Carvalho. Aliás, eu fiz vários cursos com o Wendel Carvalho, mas um dos cursos que eu fiz com o Wendel, a esposa dele, que é a Karina Peloy, inclusive ela trabalha no nicho de emagrecimento, né? Ela contou que ela era advogada. E ela era uma advogada bem-sucedida, uma advogada que ganhava bem, uma advogada que tinha uma carteira de clientes, uma advogada que tinha escritório próprio, era respeitada, mas ela estava infeliz.
E aí ela decidiu fazer nutrição. Aí você imagina, Daniel, uma mulher advogada, ganha super bem, ganha muito dinheiro, ela ganhava bem, ela contou que ela ganhava bem, que ela era respeitada, que ela tinha escritório, que ela tinha uma carteira de clientes, estava com a vida estabilizada e ela foi fazer nutrição no momento, Daniel, que hoje ainda melhorou um pouco a visão das pessoas em relação à nutrição. Mas quando ela foi fazer, ela conta que assim, não tinha quase nenhum nutricionista que ganhava dinheiro, que conseguia ter um bom rendimento. E aí ela, no curso, ela contou, ela ensinou, também é o que eu falo, de um curso, de um treinamento, de uma mentoria. Ela deu passo a passo, inclusive eu comprei um curso também, esse curso que eu tenho hoje na plataforma da Hotmart. Eu me inspirei no curso do Wendel com a esposa dele, que é a Karina Peloy. E lá no curso eu aprendi o que eu teria que fazer para eu poder fazer essa transição de carreira. Né? O caminho que eu ia ter que percorrer. E eu tive que ter coragem, Daniel. Tá? Eu tive que ter coragem, eu tive que ter... além de um direcionamento e um acompanhamento, foi muito difícil fazer isso. Muito difícil, porque você imagina, eu nunca imaginei que eu ia deixar de vender sapato um dia. Eu era empresário, tinha loja de sapato, né, para quem não sabe. Nunca passou pela minha cabeça. Eu trabalhei com isso, Daniel. A minha empresa foram 28 anos. Mas eu trabalhei com sapato, vendendo sapato, por uns 35 anos. Eu nunca tinha feito nada diferente na minha vida. Aí você imagina, um cara que faz 35 anos a mesma coisa. Do dia para a noite você fala assim, agora não vou fazer mais isso. Então foi um momento muito desafiador, muito difícil, mas, como eu te falei, eu sempre fui um cara muito sonhador. E aí, detalhe, a Karina Peloy, hoje, os cursos dela, ela faz milhões quando ela abre o carrinho de venda dos cursos dela. Né? E você vê, uma pessoa que saiu de uma condição que ela estava confortável, passou por uma condição muito difícil, ela conta que o padrão de vida dela caiu 70%, tá? Ela tinha um padrão de vida, o padrão de vida dela caiu 70% para ela poder estudar, depois para ela começar a empresa, para depois ela começar o curso dela, enfim. E para mim não foi diferente. Eu, obviamente, ainda não cheguei nesse sucesso e ela e o Wendel Carvalho chegaram, mas eu coloquei que eu queria realizar um outro sonho na minha vida. E aí, Daniel, eu tive que deixar pessoas, eu tive que deixar lugares, eu tive que deixar comportamentos, eu tive que deixar luxos, eu tive que deixar muita coisa para trás para poder realizar esse sonho. Mas eu não me arrependo em nenhum momento, em nenhum segundo. Quando eu vejo uma pessoa que estava ali na depressão, fundo de poço, crise de ansiedade, e aí essa pessoa passa pelo meu atendimento, compra um livro meu, passa por um curso meu, e depois essa pessoa muda de vida, e eu vejo a pessoa prosperando, vejo a pessoa feliz, num novo relacionamento, prosperando financeiramente, ganhando dinheiro, comprando carro, comprando casa, eu falo assim, poxa, valeu a pena.
bacana. E assim, você falou que teve que ter coragem. Além de coragem, você tem que acreditar, né, Matheus? E acho que assim, você não se arrepende, porque aí na sua cabeça já está tudo planejado, já está tudo realizado, o que você quer conquistar, o que você vai conquistar. E você falou que não chegou no patamar aí do pessoal, mas vai chegar, porque você... Na minha cabeça aqui eu já tô. Eu tenho alguns sonhos na minha vida, viu, Daniel? Eu tenho alguns sonhos na minha vida e eu tenho o sonho de me casar de novo, né? Eu tenho um sonho, eu não fechei essa porta, né? Eu tenho o sonho de me casar de novo. Eu tenho o sonho de andar com um carro de mais de R$1 milhão. Eu tenho o sonho de aprender a velejar, me tornar um marinheiro, aprender a velejar. Eu tenho o sonho de passar uma temporada, morar no Havaí. Então, assim, eu tenho todos esses sonhos. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas aqui dentro, isso já é real para mim. Já está aqui dentro. Entendeu? Então, é aquela história. Você mira na lua. Na pior das hipóteses, você vai bater numa estrela que está ali perto. Agora, se você mirar no chão, você vai acertar na sarjeta. E aquela história também, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então... Exato. Eu vejo aí pessoas casando com 70 anos, 80 anos, eu falo assim, pô, eu tô com 49. Hein, Daniel? Quem sabe ainda você vai numa festa de casamento minha, eu tô novo ainda, 49 e tô jovem pra caramba ainda, cara, treinando, entendeu? Treinando, cuidando da saúde, cuidando da cabeça. Uma hora, é que agora eu tô sem pressa, né? Depois de 2 casamentos, você já não tem aquela pressa da primeira vez. A gente vai ficando mais seletivo, já não, você quer uma conexão, mas que seja uma coisa que você fala assim, poxa, é uma coisa legal, um relacionamento que vale a pena, né? A gente se torna mais seletivo. Meu irmão, estamos chegando aí no final do nosso bate-papo. Já? Eu queria... 9h15, olha, a galera ficou aí até agora. Eu queria, Daniel, antes de você fazer as suas considerações finais, eu queria muito te agradecer mais uma vez, não só pelo dia de hoje, pela sua presença aqui, mas pela nossa amizade. A gente tem uma amizade aí, como eu te falei, de uns 30 anos por aí, e você é um cara que, sinceramente, eu me espelho muito em você. Mas você é uma referência para mim, sabe? Uma referência de família, uma referência de pai, de empresário, de irmão. Eu vejo o jeito que você trata a Lu, sabe? Eu tenho muita admiração mesmo por essa pessoa que você é. E isso não tem preço, sabe? Essas coisas são coisas que o dinheiro não compra. Essa amizade sincera, essa amizade verdadeira, essa empatia é coisa que o dinheiro não compra, né? Esses são os nossos maiores valores que a gente pode ter na vida, são a família, os amigos, a saúde, os princípios, os valores. Isso ninguém tira da gente, né? Quando eu fiquei quebrado sem dinheiro, meus amigos bem de vida ligavam para mim e falavam: ô, você está precisando de dinheiro? Eu mando dinheiro aí para você. Eu falei: não, eu vou me virar, eu vou dar um jeito, eu vou resolver isso aqui. Foi eu que cavei esse poço, é eu que tenho que resolver, mas se eu precisar, eu grito, sim. Mas assim, também, Daniel, me colocar à sua disposição, tá? O
que você precisar de mim, você sabe que você pode contar comigo. Eu me recordo aí que a gente fez uma videochamada aí que eu tentei passar alguma informação aí pro seu time, mas graças a Deus aí hoje eu tô com muito mais ferramentas para poder estar ajudando pessoas, empresas, e você conte comigo a hora que você precisar, o que você precisar, você sabe que você pode contar comigo. Muito obrigado pela nossa amizade, e muito obrigado por você ser esse cara que me inspira. Bacana ouvir de você. E assim, como você disse, a nossa amizade é mais de 30 anos. E assim, é uma amizade que eu considero assim, uma das poucas amizades que a gente fala que é amizade verdadeira, que a gente pode ficar tempos e anos sem se ver, mas quando se encontra é como se nunca tivesse ficado afastado. Então, tudo flui, tudo assim, não tem aquela cobrança, não. A gente tem essa amizade. E agradecer mais uma vez por essa oportunidade de poder participar aqui de uma live com você, uma honra poder estar aqui, né? Poder participar, dividir essa tela aqui com você, e sempre que precisar também você pode contar comigo. Você sabe que essa não foi a primeira, nem a segunda, nem será a última. Se Deus quiser, aí poderemos estar de novo aqui conversando, e o que eu puder ajudar também você pode contar comigo, Matheus. Desejo muito sucesso para você nessa carreira aí, nessa nova empreitada aí, desse empresariado aí, que vendo muitos livros, que vendo muitos cursos. Terça-feira que vem, hein? Terça-feira, dia 8, é o lançamento oficial aí do livro. Terça-feira que vem vai ter uma aula especial. Tá todo mundo convidado. Terça-feira que vem a aula especial e o lançamento do livro, hein? E vai ter uma surpresa no final, hein? De julho, né? Terça-feira, dia 8. Véspera de feriado, isso. Sucesso para você, Matheus. Parabéns por ajudar as pessoas aí, isso também não tem preço. Acho que a transformação que você está causando na vida das pessoas, e isso você acho que acaba colhendo de outra forma, né? E isso para você eu acho que é uma gratidão imensa, hein? Quando alguma pessoa que você conseguiu ajudar, conseguiu transformar aquela vida, como você teve a sua vida transformada também, acho que isso é muito gratificante também. Isso aí, irmão. Meu muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado a todo mundo que passou aqui no nosso bate-papo de hoje. Obrigado principalmente para as minhas alunas que passaram por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou até o final. Eu desejo para vocês uma excelente noite. E amanhã a gente está aqui de volta. Amanhã com o Rômulo. Amanhã a gente vai ter um bate-papo com o Rômulo. E ele vai falar de espiritualidade. Espiritualidade. E é um assunto que também a gente não leva para nenhuma religião, né? A gente sempre aceita e convive com todas as religiões. Então, nosso bate-papo amanhã é sobre espiritualidade com o Rômulo, também meu grande amigo. E a gente vai falar como que a prática da espiritualidade é capaz também de ajudar e transformar a vida das pessoas. Daniel, forte abraço, beijo na família, fica com Deus e até a próxima. Deus quiser, até a próxima, Matheus. Tchau, meu amigo.